Jorge sempre foi um cara que sempre teve esse sangue nos olhos, né? Na verdade, quando tudo ficava meio estranho, quando tudo ficava meio escuro ali, algumas pessoas tinham a dificuldade de dar esse passo para frente. O Jorge era esse cara que colocava o peito na frente, entendeu? Ele era esse cara que realmente tinha essa gana, esse diferencial. Ele tinha esse fato de acreditar muito nele e começou a criar toda essa aura em volta dele, porque, porra, ele ia lá, não é que ele saia na mão com os caras, ele dava show realmente. Ele metia o braço nos caras e dava umas puta baianas, jogava os caras do segundo andar, tudo com muita velocidade. Então ele foi crescendo, e eu não tinha, na verdade, nenhuma autoridade com o Jorge, nem nada, nessa época. Daí depois, quando a gente se separou do Júnior, ele ficou ali sobre a minha tutela alguns anos, pelo fato de... O Jorge começou a treinar no fundo da minha casa, né? Eu era faixa roxa já, quando o Jorge, ele andava nessa patota do Colégio Objetivo também. Ele já tinha treinado judô quando ele era criança, ele tinha feito rugby durante alguns anos, e daí ele estava parado de praticar arte marcial, e daí eu comecei a aparecer, porque quando eu andava com essa patota, depois que eu entrei para dentro do jiu-jitsu, eu sumi dessa patota. Fiquei treinando, fiquei enfiado lá dentro da academia de jiu-jitsu, e eu voltei a andar com esses caras quando eu já estava nessa fase de faixa roxa, já tendo ganhado alguns títulos. Daí, na época, meu apelido era Dino, e daí os caras do circuito começaram a falar dessas nossas ganguezinhas, começaram a falar, pô, você viu o Dino, tá ganhando umas paradas num negócio que chama jiu-jitsu e não sei o quê, ganhou no Rio, e ganhou o Campeonato Paulista aqui, e daí o Jorge se interessou, e ele morava no mesmo bairro que eu morava, a mãe dele tinha casa onde minha mãe tinha casa, eu tinha essa academia que o apelido dela era Senzala, que na verdade era uma edícula no fundo da casa da minha mãe, um espaço super pequeno. No primeiro dia, quando eu inaugurei a academia, tinha 25 alunos treinando lá de dentro, outros 25 esperando para fazer o rodízio do lado de fora ali, que eram já essa galera, que era já essa galerinha que a gente gostava de sair na mão. Só que os caras não tinham treino, não tinham nada, daí eles falaram, cara, é a nossa oportunidade de aprender alguma coisa e agora sair na mão com mais propriedade. E daí o Jorge começou a treinar comigo, mas eu, como era faixa roxa, estava embaixo da tutela do Júnior, que dava aula na companhia atlética. O Jorge já desde cedo mostrou o seu valor, veio com o background do judô, e passou a treinar diretamente já na companhia atlética com o Júnior, assim como eu. Depois que a gente se separou do Júnior, a gente ficou mais alguns anos ali com o Macaco embaixo da minha tutela, mas ele já tinha feito uma leva enorme de lutas de vale tudo, já não estava naquela cadência de ficar lutando três lutas, e eu já entendendo que o vale tudo não era a minha praia, já não era alguma coisa que eu entendi que eu tinha um tesão de estar ali, eu não tinha uma paixão, não era isso que era a minha praia. Mas você e o Macaco realmente foi uma parceria que marcou a história do jiu-jitsu, e aí vocês... Como é que foi o momento da ruptura para você, Godoy? Como é que foi? Exatamente, tem tudo a ver com o que você está falando, começar de novo, né? Sim, foi um momento, eu diria assim, que partiu de mim, foi um lance natural, porque o Jorge já estava com uma coisa de trazer um pouco desse lado da religião para dentro da doutrina marcial. Você já notava uma diferença, ele puxava uma aula do meio-dia, então você já notava uma diferença, né, no padrão dos alunos que treinavam com ele, dos alunos que treinavam as outras aulas comigo. E certo momento, era um momento que eu estava com muitas mudanças na minha vida, e daí eu parei para avaliar e falei, cara, isso não está certo. Se for para ter menos aluno e ganhar menos dinheiro, mas eu carregar a minha cruz, vai ser isso. E daí eu chamei o Jorge para conversar, tentei de uma forma amigável que a gente se desconectasse, ou que a gente trabalhasse, de repente, em academias diferentes, mas ele ali, na época, inflamado por alguns alunos ali, preferiu levar a história para um lado que acho que a gente não precisava ter ido, mas com certeza ele mostrou o valor dele, ele migrou, ele tem esse lado aí do MMA, ele dá esse suporte para o time dele, voltado, acredito eu, muito mais para o lado do MMA, e eu mostrei realmente quem também tem a legitimidade do meu lado, do kimono. Então, hoje em dia eu tenho o meu trabalho, a gente tem a nossa equipe firme e forte, crescendo cada vez mais sólido. Então, eu não tenho nada para falar do Jorge, a não ser muito respeito. Quando eu boto minha cabeça no travesseiro, eu desejo sucesso para ele, saúde. A gente fez lutas, a gente ganhou um bom dinheiro, a gente teve... não posso te falar hoje em dia, mas na época eu tenho certeza que foi uma das lutas de kimonos mais bem pagas que a gente recebeu. Só dar um resumo para a gente do que rolou, né? Em termos de combate entre vocês.
Quantas lutas foram e como que foi? Foram 3 lutas, foram 2 de kimono e uma de MMA. Eu perdi uma luta de kimono, que, na minha opinião, eu não perdi, mas assim, só interessa agora o resultado que um ganhou e outro perdeu, né? Então o Macaco levou essa luta, foi o Fábio Gurgel apitando a luta. Daí a luta de MMA, que o Macaco me nocauteou, né? E depois teve a luta de kimono no Campeonato Paulista, que eu ganhei. Foram essas 3 lutas que nós fizemos. Essas 3 lutas. Você já chegou, cara, que eu acho, quer dizer, o tempo passa, não tem como. A gente que está olhando de fora, eu pessoalmente te confesso que eu ficava agoniado, cara. Para mim é que nem Valide e Renzo, por mais que existisse a rivalidade, pô, 2 ícones, não tem graça ver esses caras. Eu não teria prazer em ver os caras lutando nenhum. E vocês era mais ou menos isso, cara. 2 caras que a gente vê como uma coisa só e de repente lutando, né? E obviamente, hoje em dia o tempo passou, vocês têm uma visão diferenciada, mas hoje vocês já chegaram a sentar e conversar. Eu sinto que da tua parte existe com clareza, né? Você vê que ele teve uma importância na tua história, mas já o tempo, né, já deu condições de curar essa ferida, ou vocês não têm relação nenhuma, não chegaram? Não, a gente não tem nenhuma relação, na verdade. As poucas vezes que a gente acabou se encontrando nos camarins do UFC, que eu ia lá com o Ilcinho e ele com os alunos dele, ele ainda mostrava ainda um ranço, ainda ficava ainda com alguma hostilidade, e para mim são águas passadas. Como eu falei, eu tenho zero ressentimento em relação ao Jorge, só elogios. Ele é um cara muito coração, valente, que Deus continue iluminando o caminho dele, mas isso tem que ser de ambas as partes, entendeu? Eu também não necessito desse aceite do Jorge. Se ele algum dia entender na vida dele que é passível da gente se cumprimentar, bater um papo algum dia, que assim seja. Se não for, eu continuo respeitando o trabalho dele. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Saiba fazer seu trabalho bem feito e você vai ter seu sucesso. Então, assim, a G13, hoje em dia, que é o meu time, ela galga outros passos largos voltados ao jiu-jitsu. A gente é uma franqueadora de metodologia, a gente dá um suporte que não tem como ele querer entender isso, porque ele está dentro de um grupo hoje em dia muito pequeno, voltado para o MMA, que eu acho que realmente é o nicho que ele pertence, não tirando a legitimidade dele dentro do kimono, mas cada um foi seguir sua praia e acho que está bom assim. Mas, como eu falei, são águas passadas, eu só desejo o melhor para ele.